Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luzemir Barbosa em mais um episódio do nosso ContileCast. Gente, a vida ela é bem... às vezes é difícil as coisas, né? E quando você tem um docinho para adoçar a sua jornada, o seu caminho. Imagina aquele fim de tarde que você está ali com todos aqueles afazeres, alguns que você cumpriu, outros que você não cumpriu, e aquele docinho para poder adocicar esse dia, né? A gente vai falar hoje com a Alê da Confeitos, Doce Confeitos. Eu sempre erro. A Alê da Doce Confeitos. E a gente vai entrar nesse mundo maravilhoso que é o mundo dos doces, o mundo dos doces gourmets. E vamos nessa jornada. Vem com a gente. Tudo bem, Alê? Tudo bem. Prazer em estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigado por você estar aqui, ter aceitado participar aqui desse nosso episódio do ContileCast. E, Alê, a gente sempre fala aqui de empreendedorismo, né? A nossa ideia é levar para essas pessoas que nos acompanham que o empreendedorismo ela é a porta do sucesso, né? A gente consegue muitas coisas através do empreendedorismo, né? Certo. E como a gente está falando aqui um pouquinho antes no briefing, né? É fácil, né? É muito fácil, né? Muito fácil. Conta para nós um pouquinho, como é que... Hoje você tem uma empresa que faz doces gourmets, né? A gente vai falar até o que é o doce gourmet, o que não é o doce gourmet. Eu gosto de comer, mas eu entendo muito pouco. E assim, como que você entrou nessa jornada? O que aconteceu para você começar a empreender nessa área, nesse nicho? Então, tudo começou lá na pandemia, assim como muitos negócios iniciaram, né, na pandemia. Tudo começou na pandemia e foi bem no boom lá do delivery, no boom que teve do iFood aqui em Campo Grande. Eu acredito que tenha começado aí, que nunca se ouviu tanto falar de iFood como foi na pandemia, né? As pessoas não podiam sair de casa porque tinha isolamento, né? E aí pediam muito a questão da entrega. Bom, eu sou formada em administração, já fiz pós-graduação em RH e eu sempre quis trabalhar nessa minha área, né? Enquanto não trabalhei na minha área, nessa jornada, eu trabalhava numa clínica médica, né? Trabalhei um tempo aí na área da saúde e sempre estudando, sempre buscando. Veio a pandemia, né? Eu estava em casa, já não estava mais trabalhando nesse local. E aí veio meu filho Rafael também, coincidiu a pandemia com o filho Rafael. E aí eu pensei, por que não empreender, por que não começar alguma coisa, aproveitar esse momento, né, do delivery, já que era algo tão forte assim. E aí eu e minha mãe, porque eu trabalho junto com a minha mãe, ela que é responsável pelas receitas, né, eu e minha mãe, a gente pensou, vamos fazer brigadeiro. Eu ia ajudar em casa e também ajudar ela na casa dela, né? Vamos fazer brigadeiro, vamos ver o que o povo acha. Vamos começar com doce, porque a gente sempre gostou de fazer doce, né? Dentro ali da cozinha, o que a gente mais gostava era de fazer doce. E aí foi assim que a gente começou. Aí eu vi que precisava abrir um CNPJ, precisava ser MEI, fui lá, fiz a abertura, né? Fiz o meu cadastro na plataforma. Foi fazer toda a parte de regularização da sua atividade. Isso, né? Aí eu já aproveitei também, já abri uma conta jurídica, né? Porque a gente sabe que o ideal é separar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Então, assim, eu já quis começar certinho. Então, abri o CNPJ, abri a conta, tudo certinho, e a gente começou. É difícil, assim, eu falo com muitas pessoas, né? E é difícil, assim, logo de primeira, né? Já tocar nesse assunto, né? Sim. Que para todo negócio, para que ele possa ser sustentável, para que ele possa evoluir, primeiro a gente tem que pensar também, não primeiro, mas a gente tem que pensar na parte de regularização, na parte de organização documental, na parte dessa estruturação, porque se o negócio ele já começa sem essa perspectiva, né? Normalmente ele não vai, assim, não avança, né? Às vezes chega em alguns momentos em que ele precisa pegar um crédito para poder expandir, para poder aumentar a produção, ou ele precisa de alguma situação que a regularização é um ponto determinante. E aí ele não consegue evoluir o negócio dele, né?
Então é muito importante ter essa regularização. E outra coisa que você colocou que eu achei muito interessante. A finança da pessoa física, a finança da Alê, ela não pode misturar com a finança da Doce Confeito. Até o final eu vou lembrar, eu vou gravar. A finança da Alê não pode misturar com a finança da Doce Confeito. Sim. Né? Essa consciência, né? Na maioria das vezes, o empreendedor ele não tem. Por quê? Porque ele tem uma quantidade enorme de afazeres que ele possui. Sim. Né? Você tem que tomar conta da sua produção, você tem que tomar Sim. conta das suas vendas, você tem que tomar conta se o produto está chegando em perfeitas condições lá para o seu cliente. Sim. Você tem que pensar que tem que comprar os ingredientes que você precisa para repor estoque. Uhum. Você tem que entender que aquele estoque tem um prazo que você precisa produzir, porque ele também são produtos perecíveis, Sim. né? Então, não tem tempo para poder ficar pensando em outras coisas de burocracia. Uhum. E, às vezes, por conta dessa quantidade de coisas, o empreendedor ele esquece de que ele não pode misturar as finanças dele com as finanças da empresa. Às vezes, ele nem tem a conta da empresa, Sim. né? E aí faz aquela mistura. E no final do mês ele não sabe o que é a empresa, o que é ele. Isso. E a coisa acaba... E às vezes até nem vê ali o lucro, né? Principalmente isso, né? Uhum. Ele vê dinheiro na conta, isso. Mas será que ele teve lucro? Isso. E que lucro ele teve? Então essa percepção, assim, eu achei fantástico, né? Porque muitas vezes a gente não percebe isso na maioria dos empreendedores, uhum. né? Não por maldade, mas é porque eles realmente têm uma estrutura que, às vezes, não permite eles avançarem para esse caminho, né? Isso, é verdade. Eu acredito que é importante começar, você tem que dar o primeiro passo, do jeito que você está hoje, entendeu? Uhum. Para você empreender, começa. Aí você vai ajeitando as coisas, né? Eu acredito também que, às vezes, isso não acontece por falta de conhecimento. Né? Como eu já tinha ali a parte teórica, digamos uhum. assim, né? Eu já tinha estudado, já tinha uma base lá da faculdade. Uhum. Eu acredito que isso me ajudou muito na hora da gente abrir a empresa. Porque eu já tinha um norte, eu já tinha uma noção do que tinha que fazer. Eu só tinha que ter coragem e dar o primeiro passo. E acaba sendo essa a função do administrador, né? Sim. Ter esse conhecimento. Você fez a administração, Sim. Então já veio com essa estrutura, né? Isso. Você acha que nas faculdades elas deveriam ter alguma matéria, alguma disciplina que tratasse de empreendedorismo? Sim, na minha época mesmo, eu formei em 2018, né? Uhum. Comecei a faculdade lá em 2016, 2015, se eu não me engano. Uhum. Já tinha a matéria de empreendedorismo. Uhum. E hoje eu vejo que muitos cursos fora dessa área, né, de humanas, uhum. de administração e tudo mais, já vêm com essa matéria. Por exemplo, o meu enteado mesmo, eu tenho um enteado, uhum. ele faz engenharia química na UFMS e ele tem uma matéria de empreendedorismo. Ele começou agora, está no primeiro semestre, e ele já tem essa matéria, né? É bacana, porque... Bom, a gente não acompanha as grades atuais, né? Mas eu sempre converso com as pessoas, né? E na maioria das vezes eles falam, faltou essa disciplina na minha formação, né? Sim. Às vezes é um advogado, às vezes é um médico, Sim. às vezes é até um engenheiro mesmo, né? Eles dizem que no momento ali de acadêmico, né? Às vezes faltou essa cadeira. Então, tudo aquilo que é conhecido, que ele aprendeu, foi por conta daquele teste de acerto e erro, né? Eu vou acertando, eu vou errando, vou acertando, eu vou errando, eu vou construindo um caminho. Mas se tivesse, às vezes, dentro da grade curricular, seria assim, muito melhor, porque conseguiria desenvolver essa atividade que depois ele o médico vai abrir uma clínica, né? Isso. O engenheiro vai abrir um escritório. Isso. Então, ele consegue desenvolver isso com muito mais clareza, né? Ele vai ter a jornada dele vai ser mais simples, né? Sim, né? Vai não facilitar. Não vai ser mais fácil. Mas vai facilitar. Vai dar um norte simples. ali para ele, né? Você começou na pandemia e antes da pandemia você trabalhava CLT, como é que era? Isso, eu trabalhava CLT. Eu sempre trabalhei assim, na área de atendimento. Desde quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, sempre trabalhei na área de atendimento. Já fui vendedora de roupa no shopping,
Já trabalhei atendimento na clínica, já trabalhei em atendimento em laboratório e sempre estudando, né? Quando eu terminei lá atrás no meu ensino médio, quando eu comecei a trabalhar e terminei o ensino médio, na verdade eu comecei a fazer psicologia porque eu não queria fazer conta. Olha só. Você começou a fazer psicologia. Isso. Ah, entendi. Eu tentei uma bolsa de estudo, deu certo, tinha dado para psicologia e eu queria fazer um curso que não fizesse conta. Olha só, ironia do destino, né? Eu queria algo que, assim, que não envolvesse cálculo, que na época assim, eu pensava, puxa, eu não quero coisa com cálculo e tal. E aí eu fiz psicologia, eu fiz praticamente metade do curso. E aí eu conheci, dentro da psicologia, psicologia organizacional, né? Que era voltado para RH. E aí ali meus olhos brilharam, eu falei, puxa, com RH eu quero trabalhar. E aí eu percebi que eu não precisava fazer psicologia para mim trabalhar com RH. Eu poderia fazer outro curso que me daria, assim, um leque maior de possibilidades de trabalho. E aí eu pensei em administração. Meu pai é administrador formado, meu tio também é administrador formado. E aí eu pensei em administração, pensei que daria assim uma chance melhor para mim no mercado. E aí foi quando eu tentei administração, e aí eu comecei o curso. E sempre trabalhando, né, e estudando também. E aí eu me formei, né, já estava trabalhando na área da saúde, né, aí eu me formei, em seguida já comecei uma pós em RH, porque eu queria tentar essa área de RH. Eu gosto muito dessa parte de gestão de pessoas, né? Mas aí a pandemia veio e mudou a vida de muita gente. Todo mundo, né? Mudou a vida de todo mundo. E eu acredito que ali, quando eu decidi começar meu próprio negócio, foi, assim, um ato de coragem, né? Porque todo mundo fala, a maioria das pessoas falam, né? A gente vê muita gente falando aí na internet, empreender no Brasil não é fácil. Né? É burocracia, é imposto, você tem que investir bastante. Realmente, você tem que investir bastante, você tem que se dedicar bastante, mas é algo que eu não me arrependo de ter feito. E quando eu comecei assim, o nosso negócio ali de brigadeiro, um negócio simples, né, ali no delivery, eu percebi que, por eu ter estudado, isso me ajudou bastante, sabe? Por eu ter essa bagagem técnica, né, digamos assim, de conhecimento. Isso me ajudou muito. E aí, ali eu me encontrei. Eu vi que eu queria ser empreendedora na confeitaria, que é uma área assim, que a gente gosta, porque você pode empreender em várias áreas, né? E ali eu me encontrei. Falei assim, não, é isso que eu quero ser. Que eu quero fazer. Meu marido fala, você quer ser empresária, né? Eu falei, eu quero ser empresária. Eu falei, você tá dando certo na confeitaria, né? Eu acho que sim, você pode ser empresário em diversos, como você mesmo disse, em diversas áreas, diversos nichos, né? E você encontrou um nicho muito doce. Sim. Uma delícia. Eu sou doceiro, então... Você gosta de doce? Eu gosto, eu sou doceiro. Aí você começou a trabalhar na confeitaria, na doceria, junto com a sua mãe. Isso. Né? A sua mãe, que é ela que é a idealizadora das receitas, e você... ajuda ela e a parte estrutural do negócio. Isso. Ela faz ali os doces, ela que mexe ali, né, o brigadeiro, e eu invento moda, digamos assim. Moda. A gente começou então ali com os brigadeiros e aí comecei a procurar na internet uma maneira de diferenciar aquele meu produto, sabe? Porque brigadeiro, doce, muita gente faz. Então eu comecei a pensar como que eu posso diferenciar o meu produto ali. E aí, nessa época, surgiu os carimbinhos, que são os brigadeiros carimbados, né? A gente carimba com frase, com palavras, com figuras. E deu certo. Eu comecei a postar. Antes a gente focava mais em festas, né? Aniversário e tudo mais, então uma quantidade maior. E aí eu percebi que a demanda de caixas para presente, né? Porque doce é algo muito afetivo, né? A comida, ela é algo muito afetiva, né? Aí eu comecei a perceber que começou a surgir essa demanda de caixa de doce para presente. E aí foi aí que eu comecei a investir na ideia. Aí eu, né, comecei a investir mais no Instagram, dei uma atenção maior para as mídias sociais e foi ali que começou a chegar aos clientes. As mídias sociais também, elas alavancaram muito esse mercado de delivery, de apresentação do produto, né? Eu estava olhando o seu Instagram, deu vontade de comer os docinhos, né? É você mesmo que faz ali toda a parte de eu fotografia? Mesma que faço. Então, eu acho isso muito importante. Quando a gente decide trabalhar com venda, né, a gente tem que estudar sobre o produto. Aí eu comecei a estudar como que eu poderia despertar desejo nas pessoas, porque a comida ali no celular você não tá vendo, não tá sentindo o cheiro dela. Como que eu ia despertar, gerar o desejo, né?
E aí eu fiz até um curso, um mini curso ali na internet mesmo, de fotografia de alimento. Eu achei muito interessante. Falei assim, não, agora eu vou estudar como que eu vendo comida, né? Como que eu dou esse start aí nas pessoas, né? Por que comprar de mim e não comprar da concorrente, digamos assim, né? Do outro. E aí eu fiz um curso, um mini curso de fotografia de alimento, de comida, pela internet, né? E ali eu comecei a testar, porque tudo é prática. Quanto mais você pratica, quanto mais... Né? Isso, a repetição. Aí, se todo dia você testar ali, você fizer uma foto, você vai melhorando. Aí melhora a edição, melhora tudo, né? A parte da legenda ali. Então, é a questão da prática mesmo. Aí você olha para trás os primeiros e fala assim, quanta diferença. Nossa, como eu tive coragem de postar aquilo. Quanta diferença para o que você faz hoje, né? Porque a repetição vai te levando a aumentar a qualidade daquilo que você está fazendo, né? Isso. É o treino, né? É o treino. Né? Exatamente. Você faz, então, você trabalha hoje com a sua mãe que faz as receitas. Você tem mais pessoas trabalhando com você ou hoje só vocês duas? Então, tem o meu esposo que dá um suporte ali pra gente, né? E também tem o meu enteado também que dá um suporte ali pra gente. Hoje com a loja, tem momentos assim que a gente não deixou de trabalhar com encomenda, então tem momentos que a gente tem bastante encomenda, só que eu também não posso fechar a loja para atender as encomendas. Então, aí eu conto com a ajuda dele. E você depois desse processo do delivery, você abriu a loja física, né? Isso, assim, eu já tinha esse desejo de ter uma loja física, né? Mas eu percebi que depois que a pandemia foi passando, que o perfil do consumidor foi mudando, né? Então, a gente tem que acompanhar a onda, entendeu? A gente tem que acompanhar o mercado. E aí surgiu a oportunidade, lá o local que a gente tá hoje estava alugado, né? Aí desocupou. Aí eu falei assim, olha, pertinho da gente, eu tenho essa vontade, vamos tentar. E aí foi assim que a gente começou ali, só que é um bebê ainda, doce confeito, né? Fez um mês agora de loja física. Um mês de loja física? Um mês tá recente. Tá recente. Acabou de inaugurar. Acabamos de inaugurar. E aí, esse processo desse um mês, você já está sentindo que na loja física melhorou o processo de vendas? Sim. Ou o pessoal ainda está... Não, melhorou. Como é que funciona isso? Melhorou e eu percebi assim, uma mudança de público também, né? Porque antes o meu público, né, procurava a gente para dar um doce ali para presente. Tinha as pessoas que também queriam comer, né? Queria pedir um doce ali para comer, mas também tinha a maior, digamos assim, 90% da nossa demanda era de caixa de doce para presente. E hoje, com a loja física, ali mudou. Eu percebi já essa mudança de público. Muitos clientes nossos, né, que já conhecem, que já fizeram encomenda com a gente, vão ali comprar, mas a pessoa que chega ali, por exemplo, não quer comer um brigadeiro colorido, personalizado. A pessoa quer comer um docinho, quer comer, de repente, um pudim, quer comer um bolo de pote, quer comer uma coxinha de morango, entendeu? Então, assim, eu tive que me adaptar à nossa realidade de agora. Não deixei de atender aqueles pedidos, aquelas encomendas, mas eu também tive que incluir produtos novos para mim estar acompanhando essa demanda, né? Que se eu só colocasse brigadeiro ali, eu sei que minha renda seria menor, né? As vendas seriam menores. Você tem que diversificar porque o público também pede essa diversificação, né? Exatamente. De produtos, né? Então, se você quiser hoje comprar um presente para... a gente está gravando, a gente faz esse vídeo, ele é gravado, né? Então, a gente não vai sair hoje nas nossas redes sociais. Mas hoje é dia dos namorados, né? Então, se alguém quiser pegar e comprar um presente para o dia dos namorados, pode ser um doce. Sim, né? Pode ser um doce, pode ser um uma bombom, caixa de uma chocolate. caixa. Isso mesmo. E aí você tem esse produto lá na sua loja. Sim, então além de atender aqueles pedidos já agendados, então a gente também tem que colocar ali o produto à pronta entrega, à disposição ali do cliente. Porque justamente a gente faz a divulgação. Tem gente que não dá tempo, na correria do dia a dia não dá tempo de fazer uma encomenda, de agendar e tudo mais. Mas se eu penso, né? Se eu estou divulgando aquele produto, eu também preciso ter ele à pronta entrega, né? Para conseguir atender o maior número de pessoas. A gente não consegue atender todo mundo. Um pedido ou outro a gente tem que recusar porque ou acabou ou não vai dar tempo de fazer. Mas a gente sempre coloca ali também a pronta entrega. Entendi. E hoje, qual que é assim, a maior demanda? Você falou que fazia para as festas, né? Isso. E depois você teve o start de que não só festas, mas fazer o delivery, né? Que é a entrega, é o ponto a ponto, né? Isso.
Hoje, qual que é o seu maior canal? O atendimento de festas ou o atendimento desse delivery? Ou é empatado? Como é que é isso? Hoje, a nossa maior demanda é a loja. É a loja. É a loja. Não que tenha diminuído a procura das encomendas, mas fazendo essa comparação, hoje é a loja. Hoje é a loja. Isso. Eu percebo que as pessoas agora, elas querem ter uma experiência, elas querem ir no local, elas querem conhecer, elas querem escolher ali. Hoje o delivery caiu bastante, não é que nem na pandemia, né? Teve essa... Eu acredito que todo mundo que trabalha com delivery tenha sentido isso, mas... Continua, né? As vendas continuam, mas não é aquele volume de antes. Mas hoje a nossa maior demanda é ali na loja. É porque na época da pandemia, as pessoas realmente não podiam sair. Isso. Né? Então, tinha outra forma de, se não, pedir por delivery, né? Isso. Mas depois que foram liberados acessos, as pessoas foram se acomodando nessa nova realidade, criou uma demanda reprimida, né? Agora, eu quero sair, eu não quero ir atrás, Exatamente. né? E hoje se fala muito, né, na questão da experiência do consumidor, né? A experiência do cliente, né? Isso. Investir mais na experiência do cliente do que... Na verdade, sim, a experiência do cliente acaba virando também um processo de marketing para a empresa, né? Sim. Quando você compra uma experiência, você fixa mais a marca, você fixa mais aquele ponto. E isso faz com que o cliente ele fidelize naquele produto que você está ofertando para ele, né? Exatamente. É que nem a gente faz os produtos, né, que você encontra em várias docerias da cidade, entendeu? Então, o que vai diferenciar a gente é o nosso atendimento, é o acolhimento quando o cliente chega, né, aquele sorriso no rosto, aquele bom dia, boa tarde. Por mais que você não conheça o cliente, é um cliente novo, mas puxa ali uma conversa, entendeu? Quebra aquele gelo, né? Parece que existe, assim, uma parede, quando você está atrás do balcão, você ali é o atendente, ou você ali é o dono da empresa, e do outro lado é o cliente. Mas, assim, não precisa existir essa barreira, entendeu? Você pode puxar uma conversa, não sei, falar do clima. Muita gente fala assim, nossa, vai chover hoje, né? Então, isso também traz um conforto para o cliente, ele se sente acolhido, ele se sente bem recebido, e muita gente volta por conta disso. Eu tenho, que nem eu te falei, faz pouco tempo, né, que a gente abriu lá a loja, e eu tenho um casal de clientes que todo sábado eles aparecem, eles não são daqui, eles são de fora, faz pouco tempo que eles mudaram aqui para Campo Grande, e aí é a primeira vez que eles compraram, né, eles foram lá, conheceram, era bem iluminado e tal, chamou a atenção deles, estava passando na rua, chamou a atenção deles, e ali eu já pensei numa forma de fidelizar eles, né, ela já... Era um casal, né? Então, a mulher já falou assim, eu gosto muito de doce, já conheci várias docerias aqui e tal. E aí, com o meu atendimento, ela gostou muito do meu atendimento, né? E também gostou muito do doce. E agora, toda semana, todo sábado, lá, eles vão lá e compram o docinho. Não, muito bacana isso. A gente pensar que o negócio, ele passa por diversas fases, né? Sim. Ele tem aquela fase do frio na barriga, porque eu vou começar uma coisa que para mim vai ser totalmente diferente. Eu acho que você talvez tenha passado por isso, né? Vou começar um negócio que vai exigir muita firmeza para poder manter, porque às vezes as pernas bambeiam, né? Devido às dificuldades. E aí depois, aquela fase em que você precisa dar continuidade no negócio, né? Sim. A fase de expansão, né? Sair de um delivery para uma loja física, né? Isso já é uma expansão. Sim. Será que vai dar certo? Aquelas Será dúvidas, né? Será que vai dar conta? Agora tem mais algumas despesas que precisam ser cuidadas. E tudo isso você precisa sempre estar pensando que o negócio ele vai modificando conforme o mercado, né? Sim. E essa modificação, muitas vezes, traz aquele desconforto, porque você já estava acostumado, habituado dentro de um cenário, e aquele cenário acaba se modelando porque as coisas vão mudando. Sim. Né? E aquele friozinho na barriga lá do começo, ele continua, né? Continua. É todos os dias.
E qual que é o maior desafio hoje para você? Você acha assim, nesse ramo de doces, né? Qual que é o maior desafio que você percebe de mercado ou de perfil de consumidor? Como que você enxerga? Assim, como a maior dificuldade? Eu acredito que uma das maiores dificuldades hoje é a questão de você acompanhar o preço do mercado. Às vezes você quer colocar lá um valor, mas é um valor que está muito acima das outras empresas, né? Então, aí você tem que ter a sabedoria, né, de ver o que fica viável para o seu cliente. Tem que ficar viável para você e também viável para o seu cliente, né? Então, sem tirar... Eu vejo muita gente falando assim... Eu sigo muitos perfis de confeitaria na internet, né? Então, eu vejo muitas confeiteiras falando assim... se eu colocar esse preço no meu bolo, eu não vendo aqui na minha cidade. Às vezes tem muita confeiteira que tira até a própria mão de obra, o valor ali da mão de obra daquele produto, ou dos custos fixos, para poder concorrer com a maioria. Então, o desafio, é o que eu acredito hoje, né, essa questão do preço, de você mostrar valor no seu produto. Porque é justo aquele valor que você está cobrando. Entendeu? Então, você tem que mostrar para o seu cliente, de repente, caprichar mais na embalagem, caprichar nas fotos, na sua divulgação, mostrar para o cliente que aquele trabalho, aquele preço que você está cobrando é justo. Mostrar valor para ele, Mostrar né? valor para ele, exatamente. Mostrar valor para o cliente, para ele entender, para ele perceber que aquele produto, não é nem entender, mas para que ele tenha essa percepção de que aquele produto, ele é um produto que tem aquele valor, né? E não só um produto de concorrência, né? Exatamente. Mas é difícil chegar nesse ponto. É difícil. Às vezes a gente tem que mexer ali na margem de lucro, a gente tem que correr atrás de promoção, né, para comprar os insumos, para a gente mexer, digamos assim, o menos possível no valor. A gente sabe que tem essa oscilação de preço. Hoje você vai no supermercado, tá um valor, amanhã tá outro, entendeu? Mas a gente tem que saber fazer uma média. Né? Saber fazer a precificação correta, né? E mostrar o valor ali para o cliente. Eu acredito que esse é um dos maiores desafios hoje. No ramo da confeitaria, você falou uma coisa que é bem interessante. No ramo da confeitaria e também todos os outros, né? Você ter aquele controle de custo, ele é fundamental para você manter as suas margens, né? Sim. Porque se você solta os custos, ou se você não tem isso bem desenhado para você saber o que custa produzir cada bombom, cada chocolate, cada doce, se você não tem isso bem desenhado, você vai ter um problema sério, porque você não sabe nem aquilo que você está ganhando, né? Sim. Aquilo que está sobrando no final do mês. É aquela conta que a gente estava falando, né? Da mistura do sócio das despesas do sócio com as despesas da empresa, né? Se você não tem isso controlado e separado, chega no final do mês, você não sabe o que é um, o que é outro. Sim. Né? E os custos, eu acredito que é a mesma coisa, né? Sim. Se você não tiver isso bem desenhado, bem controlado, chega no final do mês, você não sabe se aquilo que você vendeu é suficiente para poder cobrir aqueles custos que você tem, custos fixos, custos variáveis, e ainda sobrar uma lucratividade, né? Porque, no final das contas, a gente trabalha para ter lucro, né? Sim, com certeza. Não tem outro objetivo, né? Eu vejo, assim, essa dificuldade das confeiteiras. Muitas falam assim, eu me embanano, eu não sei fazer isso, dá muito trabalho. E, realmente, você fazer a ficha técnica de cada produto que você vende vai dar trabalho e vai demandar de você uma atenção ali maior. Por exemplo, quando eu vou ver, eu faço assim... eu estou fazendo normalmente de mês em mês, né? Antes eu fazia com um maior intervalo, mas de mês em mês eu sento e vejo, por exemplo, se subiu muito o valor do chocolate, eu sento e vejo se eu posso continuar vendendo aquela caixa de chocolate, aquela caixa de brigadeiro por aquele valor, entendeu? Às vezes subiu pouquinho, às vezes é questão de centavos, eu ainda mantenho. Mas teve um aumento muito grande, que nem aconteceu na Páscoa, né? Como a procura era muito grande pelo chocolate, então eles colocaram o preço lá em cima. O chocolate foi lá em cima. Exatamente. Agora você vai comprar, ele baixou. Mas por quê? Porque tinha essa demanda, tinha essa procura no mercado. Entendeu? Então, aí eu sento e vejo de cada produto que eu faço. Se precisa reajustar, eu vou lá e reajusto. Mas dá um pouquinho de trabalho, eu tenho que sentar e só fazer aquilo. Porque você mexe com cálculo, mexe com conta, né? E a conta tem que fechar no final. Então,
eu faço essa precificação, essa atualização de ficha técnica aí mês a mês. Entendi. Esses produtos que você faz são produtos alimentícios, né? Sim. Tem muita procura, muita preocupação, preocupação não, a palavra certa seria, a vigilância sanitária, ela ajuda ou ela atrapalha? Ela ajuda... Se o fiscal está me ouvindo isso, ele vai me condenar, né? Vai me condenar. É verdade. Mas a vigilância sanitária, nesse processo, ela ajuda, ela é uma entidade que, no final das contas, ela consegue cumprir o papel dela de manter a sanidade dos produtos sem gerar uma sobrecarga no empreendedor, ou, no final das contas, ela até cumpre, mas atrapalha. Eu acredito que ela até cumpre, mas atrapalha. Assim, para quem está começando, para o pequeno empreendedor, a gente tem que investir muito, né? Às vezes a gente, que nem você comentou no começo, às vezes a gente tem que até pegar um empréstimo ali, algum financiamento para poder adequar as normas, né? Então, para quem está começando, atrapalha, porque vai ter que tirar do bolso, né, para poder colocar lá a cozinha, né, de acordo com as normas. Mas ela ajuda na questão da segurança alimentar do cliente, né? Quando você pega assim para ver sobre as normas, o que pode, o que não pode, faz sentido. Dá trabalho colocar aquilo lá em prática, mas faz sentido. Para garantir a segurança alimentar, porque senão o cliente chega lá, compra o doce de você. Tudo bem, você fez a venda, você ganhou seu dinheiro, mas aí ele chega em casa, come e passa mal, esse cliente não volta mais. É que, na verdade, assim, a vigilância sanitária, ela para poder liberar o alvará, ela te faz uma série de exigências, né? A gente olha às vezes e fala, mas isso aqui não precisava ser desse jeito, poderia ser mais simplificado, né? O empreendedor, ele precisa, às vezes, mexer na estrutura lá do estabelecimento dele, da cozinha dele. Não, às vezes, não só da cozinha, né? Cozinha, estocagem, armazenagem dos alimentos, até a parte de atendimento também precisa ser ajustada. Para fazer esse ajuste, vai uma grana. Né? Vai uma grana boa para poder fazer isso. E tudo isso envolve o custo, né? Envolve o custo. No final daquele bombom que você está comprando numa empresa, numa loja física que você foi lá, na loja do Confeitos, Doces Confeitos, aprendi isso, você viu? Falei que aprendi. Você vai lá no Doces Confeitos para pegar aquele bombom, né? Ah, mas esse bombom aqui custa X reais, né? A minha vizinha tem esse bombom por menos, né? É quase igual, né? Só que aí ele não tem todos esses cuidados que você tem lá na produção, né? Exatamente. De estar devidamente liberado e harmonizado ali com as exigências sanitárias, de ter o cuidado com a empresa estar regularizado, de ter o cuidado nas escolhas dos melhores produtos, porque você precisa atender também a questão da vigilância sanitária, né? E às vezes aquele produto que é comprado sem ter esses cuidados, né? Ele pode até custar mais barato, só que ele tem um outro problema que às vezes, a falta ou não tão cuidado assim na elaboração dele. Exatamente. Né? Existe ali um certo risco, né? Exatamente. É mais ou menos isso mesmo ou não? É mais ou menos isso mesmo. É bem essa a realidade. Sempre vai ter alguém vendendo aquele mesmo produto mais barato que você. Sempre vai ter. Ah, mas ali perto de casa também tem brigadeiro e é mais barato. Mas em que condições foram feitas? Que ingrediente que a pessoa usou? Né? A questão da embalagem hoje também encarece muito o produto, sabe? E cada vez mais o papel ali, a embalagem, vai aumentando o valor, sabe? Então, assim, como que é a apresentação daquele produto? Né? Em que embalagem que ele é guardado ou que ele é entregue para o cliente? E a questão do diferencial do trabalho, né? Se é um brigadeiro colorido, se é algo personalizado, porque a personalização também tem um custo, né? E eu acho justo cobrar por ela, né? Porque demanda um tempo maior do que fosse fazer um brigadeiro mais simples. Se você for escrever eu não faço ideia como é que faz esse processo de escrita, mas se você vai escrever ali no bombom, no doce, alguma coisa, é tempo, é prática para poder fazer aquilo, né? Porque uma pessoa que não tem prática... Não consegue. Eu mal consigo escrever com a caneta. Se eu for escrever no bombom, não vai dar certo. Então, assim, tem uma série de situações que você precisa ter, você precisa desenvolver para poder prestar aquele
Que acaba sendo um serviço, né? Sim. Acaba sendo uma personalização, um serviço que você faz para aquela pessoa, né? Exatamente. E aí a pessoa quer com frase, e às vezes quer uma palavra muito grande, a gente tem que pensar ali junto com o cliente como que a gente vai colocar aquela palavra, porque o doce, né, o brigadeiro, ele é pequeno, né? Ele tem um tamanho certo, exatamente, né? Diferente de um bolo que é maior, né? Então, demanda tempo da gente, né? E isso interfere no valor ali do produto. E o pessoal tem essa percepção, assim, Sim. E se conecta com isso, né? Sim. A pessoa vê que o personalizado, ele tem um valor diferente, né? Tanto se ela for fazer pesquisa ali, eu vou ver em outro lugar quanto que é, ela vai ver que o personalizado tem um valor diferente. Eu vou fazer uma pergunta de leigo mesmo, né? Se fala muito de doces gourmet, não é? Sim. O que é a diferença? O que faz um doce ser gourmet? Primeiro é na escolha dos ingredientes, né? Por exemplo, tem o brigadeiro belga Callebaut. Callebaut é uma marca de chocolate, de granulado, que é produzido na Bélgica. Então, ele tem um valor de importado. Ele tem um valor diferente de outro granulado nacional. Então, primeiro é na escolha dos ingredientes que você vai usar e na apresentação. Existe os brigadeiros tradicionais, né? Por exemplo, o beijinho, o de chocolate tradicional, e existe os gourmets. Então, por exemplo, um creme brulee, um pistache. Então, a maior diferenciação é nos ingredientes, no que você vai colocar naquele doce. São mais elaborados São mais elaborados, dos que não são chamados gourmet. Exatamente. Porque não é gourmet, o que é normal? É tradicional. Tradicional. Isso. Tá, então, o gourmet, eles são mais elaborados do que os São mais elaborados. De repente, ali em cima do doce tem uma Nutella, entendeu? Então, tá ligado diretamente aos ingredientes que você usa, o que você coloca ali naquele doce, para você chamar ele de gourmet. Então, é um outro produto, né? Sim, é um outro produto. Não é só uma embalagem diferenciada, né? Não é só embalagem bonita, né? Isso. Existe um brigadeiro que é o tradicional, que é o... Simples, né? Simples, chocolate nacional, Isso. enfim, simples, né? Existe um outro que tem todo um processo de elaboração diferenciada, produtos diferenciados, né? Exatamente. É interessante. Eu sempre fiquei na dúvida, né? Porque às vezes a gente fica imaginando assim, que o gourmet é só um produto com embalagem diferente, mas não, né? Tem uma história por trás. Tem uma história por trás, exatamente. Principalmente na elaboração dele. Entendi. Lá na doceria, na Doce Confeito, falei que ia lembrar? Isso. Lá na Doce Confeito, é a sua mãe que é a chefe. A chefa de cozinha, né? Isso. Ela já trabalhava com isso antes? Ela tinha já um histórico com isso? Ou também começou com você? Fazia em casa e resolveu... Não, a gente começou junto. Minha mãe sempre foi do lar, né? Ela dedicou aí a vida para cuidar dos filhos, enquanto meu pai trabalhava fora. Ela sempre foi do lar. E aí... Mas a parte dos doces, ela sempre mandou muito bem. Ela sempre fez muito bem. E aí, quando a gente começou, ela começou a testar as receitas, eu também começava a ver ideias ali para ela, né? E aí começou a testar e ficou bom. As pessoas começaram a elogiar, mas ela sempre foi do lar. E quem convenceu quem a começar a jornada? Eu convenci ela a começar a jornada. Foi fácil? Olha, foi fácil, assim. A minha mãe, ela sempre me apoia nas ideias, né? Às vezes algumas coisas eu chego e falo pra ela, falo assim, não, mas eu acho que não vai dar certo, pode dar errado a receita, mas é uma ajudando a outra. Mas eu que cheguei e convenci. Você que chegou e falou, vamos fazer, ela falou não, eu falei, vamos, que vai dar certo. Né? Mas essa parte, assim, burocrática, digamos assim, ela deixa comigo, né? De postar nas redes sociais, de mexer ali no aplicativo, de configurar, que ela tem mais dificuldade, né? Ela fala assim, não, essa parte eu deixo com você. Entendi. E aí você fica com essa parte mais técnica não, mais publicitária do negócio, de gestão, de mídias, de marketing, de atendimento, e ela fica na área de produção. Isso, ela gosta de ficar ali nos bastidores. Então o docinho que a gente come é que a sua mãe fez. Que minha mãe fez, exatamente. Que bacana. É muito, muito interessante, assim, essa sintonia, às vezes, de família mesmo, né? Sim. No desenvolvimento de uma atividade, né? Porque muitos negócios, que hoje a gente vê negócios grandes, né? Os multimilionários, né? Nasceram
justamente dessa comunhão de família, né? São negócios Sim. familiares que cresceram e desenvolveram, né? Sim. Eu conheço algumas empresas familiares, né? Que começou com membros da família se ajudando mutuamente, né? E hoje são grandes empresas, hoje tem aí até filiais, enfim, faturamento alto, por conta de que essa comunhão e muitas vezes não, é necessário isso, que cada peça ali, cada membro saiba aquilo que ele é melhor, ele desenvolve esse papel com muito zelo, com muita maestria. Uhum. Então, essa empresa ela tende sempre a prosperar, né? Sim. Não adianta uma pessoa interferir no negócio da outra, não um negócio, mas uma pessoa interferir na atividade do outro, ou naquela parte que o outro é o responsável, né? Uhum. Aí vira... Fica difícil. Fica difícil. Então, cada um assumindo essas responsabilidades, o sucesso Sim. só tempo. Quando a gente, que nem é família, né? Quando a gente é mais próximo, a gente tem aquela intimidade, né? É diferente de você ter com um funcionário, por exemplo. Quando você, às vezes, vai dar um feedback para o funcionário, né? Você tem que pensar naquilo que você vai falar para não levar para o lado pessoal, né? Aí, já sendo da família, fica mais fácil, né? Você sabe que você pode ser sincero, tem coisas que você pode falar que a pessoa não vai achar ruim, digamos assim, né? Não vai ofender ela e tudo mais, que faz parte ali do trabalho. Fica mais fácil nessa parte, sim. E aí, cada uma respeita ali o espaço da outra, né? Mas tem muita coisa que eu peço a opinião dela, mando lá, o que você achou dessa foto, o que você acha da gente colocar. Mas ela fica mais nessa parte de produção mesmo. Não, bacana. Ale, a gente está partindo para o encerramento. Eu queria que você dissesse, pode até quiser olhar para a câmera ali, aproveitar para fazer um pitch de venda, né, do seu produto, do seu... Ai. Não, mas é fácil, né? É simples. Fazer Eu sempre falo para as pessoas, sempre dou essa oportunidade, por isso também a gente faz os cortes e depois você pode mandar para você tudo isso, mas ajuda também até uma coisa que eu sempre falo com a Larissa, e faz muito sentido isso, né? Embora a gente também acaba praticando menos, mas a gente faz um pouco, que é a parte de aparecer nas mídias, né? Porque às vezes a gente coloca tanto produto, a gente não aparece. Sim. E as pessoas compram de pessoas. Sim. Né? Aí eu vi lá, que tem lá no seu Instagram, tem também as suas fotos lá, né? Eu achei bacana isso, né? Eu achei muito bem montado o seu Instagram, né? Falta aparecer um pouco mais. Não, que nem mas você falou, as aparece, pessoas né? gostam de ver pessoas, gostam de ver os bastidores, como que é feito. Gostam de ouvir as histórias, Gostam né? de ouvir as histórias, né? Os bastidores é fantástico, né? Como que é produzido gourmet, Sim. né? Eu mesma fico vendo ali nas redes sociais, né? Os perfis e adoro ver essa parte da cozinha. A pessoa mostrando, pode ser algo simples ali, banhando bombom, ou embalando mesmo, mas eu gosto de ver essa parte de bastidores. Eu acredito que as outras pessoas também gostam de ver. Não, é bem bacana, assim, são conteúdos bem consumíveis, né? Sim. De você mostrar como que é feito e a pessoa... São os vídeos satisfatórios que a gente fala, né? Exatamente. Fica ver horas o passo a passo ali. se deliciando ali com as receitas, né? Então, assim, se você quiser, pode fazer uma mensagem final aí pra gente. Certo. Aí seria sobre a Doce Confeito, sobre empreender. Sobre empreender, sobre a Doce Confeito, o que você achar? Certo. Como você se sentir mais confortável? Certo. Bom, eu acredito que empreender é dar o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo com o que você tem hoje. E você tem sempre que melhorar. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Ou é seu atendimento, ou é o seu produto, alguma receita, a sua divulgação, ou aparecer mais nas redes sociais. Então, é importante a gente ter essa sabedoria, né, de começar, de dar o primeiro passo e de, a cada dia, estar buscando o nosso melhor. E com a Doce Confeito hoje é assim, né? Os meus clientes mais antigos sabem como a gente começou de uma maneira bem simples.
A Doce Confeito é um bebê ainda, praticamente, né? Tá nascendo agora, tá crescendo agora. E eu acredito que você pode chegar na onde você imagina. Por exemplo, você tem um sonho. Eu acredito que você consegue chegar naquele sonho, mas vai demandar muito trabalho, vai demandar muita dedicação. Empreender não é fácil, tá? A gente vê muito vídeo aí na internet falando sobre empreendedorismo, né? É gostoso, é bom a gente ver o resultado, mas não é fácil. E a gente tem que ter muita convicção naquele nosso produto, naquele nosso trabalho, porque senão na primeira dificuldade a gente desiste, né? A gente desanima. Então, se eu não tivesse certeza na confeitaria, se eu não tivesse certeza nos brigadeiros, eu desistiria na primeira dificuldade. Então, empreender não é para todo mundo. Eu acredito que não seja para todo mundo, é realmente para quem queira. E você tem que ter muita convicção, tem que ter muita certeza no seu serviço ou naquele produto que você faz. Porque senão, na primeira dificuldade, a gente desiste. A gente ou pensa em desistir, pensa em fechar tudo, largar tudo, vende tudo, vamos partir para outra coisa. Porque é assim que as pessoas pensam, né? Principalmente quem nunca empreendeu, quem vai começar. As pessoas falam assim, e se eu vou investir tanto dinheiro, vou investir tanto tempo, e se não der certo? Quando a gente começa, quando a gente é pequeno empreendedor, a gente não pensa assim, eu vou investir dinheiro, vou investir meu tempo, puxa, se der certo eu vou abrir 2, 3 lojas. Não, a primeira coisa que a pessoa pensa é isso. E se eu investir tanto e não der certo? Ela pensa pelo lado negativo. Pensa pelo lado negativo primeiro. E ao invés de pensar que ela pode evoluir, ela pode crescer. Exatamente. Existe esse medo, esse frio na barriga, existe, né? Essa questão da insegurança. Isso existe com todos. Quem é pequeno, quem é o grande empreendedor, isso existe com todos. E não existe, assim, um produto ou um serviço, isso aqui dá dinheiro, isso aqui vai dar certo, não tem como ter erro. Eu acredito que não existe. Se você não trabalhar por trás daquilo, vai dar errado, entendeu? Pode ser o melhor produto, pode ser a melhor comida, pode ser o melhor serviço, mas se não tiver um trabalho por trás daquilo, não tiver uma dedicação, vai dar errado. Então, quando a pessoa começar, quando a pessoa quiser empreender, tem que ter consciência disso. Vai começar, vai dar certo. Pensa positivo primeiro. Você vai começar, vai dar certo. E se tiver alguma pedra no caminho ali, se tiver alguma dificuldade, você vai dar a volta por cima. Né? Por exemplo, a questão das vendas. Tem dia que você vai vender bastante. Tem dia, assim, que, nossa, vai vender o que vai compensar a semana toda. E tem dia que não. Tem a semana, assim, da paradeira, que a gente fala, eu e minha mãe, a gente fala, tem a semana, assim, da paradeira, do final do mês. Mas e aí, o que você vai pensar de estratégia para aquele momento? Como que você vai dar a volta por cima naquilo? Você vai montar um combo? Você vai fazer uma promoção de algum produto, que é seu carro-chefe? Entendeu? Então, as dificuldades existem e sempre vão existir. A gente tem que ter sabedoria de ver como que vai dar a volta por cima, como que vai contornar aquela situação. Como vai passar uma por uma, né? Exatamente. Você falou uma coisa assim, muito interessante, né? Que empreender não é para todo mundo. Sim. Né? Realmente, o empreendedorismo ele exige muita garra, muita disciplina, muita resiliência. Sim. Muita dedicação, né? E às vezes pouco dinheiro. Exatamente. Né? Então, no final das contas, todo mundo empreende para ganhar dinheiro, né? Mas isso ele não acontece de maneira imediata e muitas vezes não acontece de maneira proporcional, né? Eu vou investir X e eu vou receber Y. Não, às vezes eu invisto X e eu recebo menos 1, né? menos 1. Menos 2, né? Sim. Mas só que ao longo do tempo e com toda essa garra, essa determinação que você disse, a pessoa ela consegue, não sem esforço, não sem suor, né? Mas ela consegue, à medida em que o negócio dela vai ganhando maturidade, que ela vai também tendo maturidade para administrar o negócio, ela consegue ir superando esses desafios, né? Com garra, com muita
força de vontade, Sim. muita determinação, ela consegue superando esses desafios e chegar num ponto e falar assim, eu venci. Né? E esse eu venci não quer dizer que eu fiquei rico, milionário com aquele negócio. Sim. Quer dizer que aquele negócio ele é sustentável. Né? Quer dizer que com aquele negócio eu consigo sustentar a minha casa. Sim. Né? Então, esse eu venci também, para muita gente, pode ter diversos significados. Né? Mas eu entendo que o vencer é quando eu consigo transformar aquele negócio que eu comecei do zero, com todas as dificuldades que eu tive, e hoje eu tenho um negócio que ele é sustentável, que ele se mantém. Que é próspero. Né? Que ele se mantém, que ele paga as despesas e ainda eu consigo sobreviver daquilo. Exatamente. Muita gente, eu vejo assim, falando assim, eu vou abrir tal negócio porque tal negócio dá dinheiro. Por que eu falo que empreender não é para todo mundo? É por conta disso. Tudo bem, aquele negócio pode até dar bastante dinheiro, mas e você está preparado para isso? As pessoas acham que é só ir lá, abrir falando de doceria, vai lá, abre uma loja, coloca os doces e pronto, vai vender. Não. Se eu não trabalhar a minha divulgação, se eu não trabalhar as minhas fotos, se eu não gerar desejo com aquele produto, eu não vou vender. Existe muitas vezes um movimento de mercado com alguns determinados tipos de produto, né? Sei lá, tem aquelas palha italiana, né? Aquelas tipo raspadinha, né? Aquilo ali um começou a fazer, deu certo, aí outro fez. Aí uma turma viu que estava dando certo, todo mundo começou a fazer, né? Tem gente que tem aptidão para fazer aquele trabalho e faz muito bem feito. Sim. Mas tem muitas pessoas que entraram porque entenderam que estava dando dinheiro. Exatamente. Né? E aí, no final das contas, todo mundo perde dinheiro. Exatamente. Todo mundo perde dinheiro, né? Aqui em Campo Grande houve a época do sushi, né? Cada esquina tinha um sushi diferente. Naquele momento, teve aquele boom, né? Mas com o passar do tempo, os negócios foram diminuindo. Por quê? Porque a demanda não tem para tudo aquilo. Então, se eu buscar somente um negócio porque ele está dando dinheiro e eu não tiver afinidade com aquela atividade, com aquele empreendimento, com aquele negócio, eu posso até ir bem algum tempo, né? Porque eu vou aproveitar o momento do mercado. Isso. Mas, às vezes, a longo prazo, eu não vou conseguir manter. Não consegue. Porque eu não tenho fit com aquilo, né? Exatamente. Eu vou trabalhar com doce, mas eu não entendo bem do assunto. Às vezes, nem gosto de doce, né? Tem gente que é ruim, que não gosta de doce, né? Exatamente. Mas assim, acaba que ela não tendo fit com o negócio, mesmo que seja uma situação de mercado que seja promissor, mas ao longo tempo, vai haver um movimento que vai migrar para outro tipo de negócio, porque é assim o mercado, e essa pessoa ela não vai conseguir manter aquele... Exatamente. Por aquele isso que tipo a gente tem que amar o que a gente faz. Tem que ter paixão, né? Tem que ter paixão. E parece muito clichê essa frase, a gente vê assim na internet o tempo todo. Parece muito clichê, mas é muito verdade. Quando você está vivendo, você está empreendendo, é muito verdade isso. Se você gosta de doce, é confeitaria, entendeu? Que nem você falou, às vezes a pessoa nem gosta de comida e tá ali porque acha que o negócio dá dinheiro. Comida dá dinheiro. Realmente, comida dá dinheiro, mas você gosta de estar ali acompanhando a cozinha, acompanhando a produção? Porque você vai trabalhar com comida. Por mais que você tenha funcionários para fazer aquilo por você, mas você tem que estar a par do seu negócio. Você não pode fazer aquilo lá somente por dinheiro. Claro, ninguém trabalha de graça, nem relógio, né? A gente espera o retorno financeiro em cima daquilo, mas você tem que gostar. Não adianta. Se não é uma área que você não gosta, você não se identifica, acredito que não vai para frente. Não, valeu. Ale, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada eu. Muito bacana esse bate-papo nosso. Obrigada. Tá? Primeiro podcast. Deu tempo aí? 54 minutos. Mais ou menos. A gente sempre faz em torno aí de uma hora e pouquinho, né? E obrigado mesmo, foi bacana o nosso bate-papo, foi doce o nosso bate-papo. Foi. Muito obrigado, tá? Obrigada eu. Pessoal, muito obrigado também pela companhia de vocês e até o nosso próximo ContileCast.